Olá, eu sou o professor Vicente e essa é a nossa segunda aula do nosso curso de capacitação dos nossos representantes das sociedades de proteção animal nas comissões de ética com o uso de animais. Né? Eu procurei estabelecer no nosso primeiro encontro, né, que a atuação dos senhores, sobretudo, né, será uma atuação pautada em fazer garantir a Constituição Federal Brasileira, especialmente a regra da proibição da crueldade. Artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7 da Constituição. Todos os animais são protegidos pela regra da proibição da crueldade, e isso significa que também nas experimentações científicas, né, nas universidades, nas empresas, em qualquer lugar, ou nas universidades, nas faculdades que ainda utilizam animais vivos em atividades didáticas, né, vale a regra constitucional que proíbe nessas práticas a qualquer crueldade, maus tratos, sofrimento intenso desses animais. Né? Então, os senhores são guardiões, em primeiro lugar, guardiões da Constituição, guardiões da regra da proibição da crueldade nas comissões de ética, né, com o uso de animais nas universidades em especial. Também eu procurei deixar claro que os senhores são guardiões da dignidade animal. Os animais têm direitos porque os animais têm dignidade própria. E essa dignidade, ela decorre do achado científico, da consciência, da ciência animal, aquilo que já foi consolidado na Declaração de Cambridge de 2012. Todos os animais, especialmente os mamíferos, os cordados, né, que são usualmente utilizados nessas experimentações, todos eles são dotados de todos os substratos orgânicos para se afirmar que são seres sencientes e, mais do que isso, são seres dotados de consciência, de comportamentos intencionais, de afetividade. Já foi o tempo em que você poderia afirmar que os animais, especialmente os cordados, mamíferos, aves, são seres que só reagem instintivamente. Tá? São seres que possuem experiências subjetivas, porque são dotados de consciência, interagem com o mundo, interagem com o seu meio ambiente. Tá? Muito bem. Dito isto, eu entro nesta segunda aula numa primeira aproximação em relação às leis que tratam no Brasil, leis federais, que tratam do uso de animais em experiências científicas ou didáticas. É conhecida nesse aspecto, né, conhecido de todos, é praticamente a referência da atuação de vocês nas comissões de ética, da chamada Lei Arouca, né, de 2008. Porém, essa lei, que é a lei que trata da utilização de animais em experimentações científicas, ela veio, portanto, vejam, 20 anos depois da Constituição Federal Brasileira. A Constituição Federal Brasileira é de 1988. É ela que introduziu a regra da proibição da crueldade. Tivemos 98 e somente em 2008 foi aprovado no Congresso Nacional, 20 anos depois, uma lei que visa a tentar conciliar a utilização de animais em experimentações científicas com a regra da proibição da crueldade, com o direito animal. É claro que essa lei não consegue atingir esse desiderato, né? Mas, inequivocamente, nós temos que falar e dizer que a Lei Arouca, em 2008, foi um avanço em termos do que nós não tínhamos anteriormente. Nós tínhamos apenas a Constituição, mas, claro, que isso deveria ser suficiente, mas, do ponto de vista legal,
A lei que tínhamos antes era de 1979, absolutamente insuficiente. Falava ainda em vivissecção de animais, uma terminologia do tempo de Aristóteles, de Descartes. Né? Portanto, me permitam aqui fazer um primeiro compartilhamento de tela. Aqui eu trago para vocês diretamente o texto da Lei 6638, de 8 de maio de 1979, né, que era a lei que regia a utilização de animais em experimentações científicas ou em atividades didáticas. Né? Essa lei perpassou pela Constituição e só veio a ser revogada 20 anos depois pela Lei Arouca. Vejam aí no canto esquerdo, né, a expressão lei revogada pela Lei 11.794 de 2008, que é a Lei Arouca, que os senhores precisam ler e reler, né, porque é a lei base, né, de regência da utilização de animais em experimentações científicas. Vamos passar apenas os olhos. Vejam o quanto era superficial e insuficiente. Durante 20 anos, mesmo com a regra da proibição da crueldade, essa lei se manteve. Né? Ela dizia apenas, isso é de 1979, fica permitido em todo o território nacional a vivissecção de animais. Né? Utilização de animais vivos em experimentações. Os biotérios, que mantêm esses animais vivos, e os centros de experiências e demonstrações com animais vivos deverão ser registrados em órgão competente e por ele autorizados a funcionar. Qual órgão? Essa lei não tinha qualquer tipo de especificação administrativa em termos de fiscalização e de competência. Né? O artigo 3º dizia simplesmente: a vivissecção não será permitida sem o emprego de anestesia, em centros de pesquisa ou estudos não registrados, em órgão competente, que nós não sabemos qual é, sem a supervisão de um técnico especializado, que nós também não sabemos qual é a capacitação dele, com animais que não tenham permanecido mais de 15 dias em biotérios, em estabelecimentos de ensino de 1º e 2º graus, em quaisquer locais frequentados por menores de idade. Só isso. O animal, artigo 4º, só poderá ser submetido às intervenções recomendadas nos protocolos da experiência, que constituam a pesquisa ou os programas de aprendizado cirúrgico, quando, durante ou após a vivissecção, receber cuidados especiais que nós não sabemos exatamente quais são. Quando houver indicação, o animal poderá ser sacrificado sob estrita obediência às prescrições científicas. Em 1979, não havia Constituição prevendo a regra da proibição da crueldade. Caso não sejam sacrificados, artigo 4º, parágrafo 2º, os animais utilizados em experiências ou demonstrações somente poderão sair do biotério 30 dias após a intervenção, desde que destinados a pessoas ou entidades idôneas que por eles queiram responsabilizar-se. Vejam aí que bem interessante. Quem infringisse essa lei, que a gente não sabe exatamente que infração seria esta, seria cominado nas penas do artigo 64. De que lei é esta? Olha só. Essa lei é a lei, deixa eu rodar para vocês, só para que vocês percebam, a lei das contravenções penais. Portanto, infringir a lei da vivissecção de 79 caracterizava apenas e tão somente uma contravenção penal. Poderia haver interdição, cancelamento do registro do biotério, centro de pesquisa, no caso de reincidência, mas não se saberia muito bem como isso seria especificado. O Poder Executivo teria que regulamentar para estabelecer esse órgão, de que maneira funcionava e assim por diante. Então, apenas 8 artigos tratavam da primeira lei de vivissecção no Brasil, que eu retorno aqui, né, historicamente é bem importante que vocês percebam. Por isso,
ainda que nós tenhamos todas as críticas a fazer, ainda que nós resistamos à Lei Arouca de 2008, inequivocamente ela é muito mais avançada do que essa lei de 79. Ela traz realmente uma estruturação, até mesmo do órgão, ou dos órgãos necessários ao controle dessas experimentações, muito mais adequada, né? Até, de certa forma, para tentar cumprir a regra da proibição da crueldade. Então, vamos ver agora, deixando esta lei de lado, que é apenas uma lei historicamente importante, eu quero trazer para vocês agora a Lei Arouca. A Lei Arouca, que é de 2008. Né? Tá aí. Lei 11.794 de 2008. E notem a ementa da lei. Regulamenta o inciso 7 do parágrafo 1º do artigo 225 da Constituição. Regra da proibição da crueldade. Né? É evidente que esta lei ela não cumpre integralmente a regra da proibição da crueldade, porque nós temos que questionar se é possível fazer experimentação com animais sem crueldade, sem submetê-los a sofrimento físico ou psíquico. Ver, por exemplo, se se trata de um primata ou de um camundongo e perquirir se na utilização daqueles animais na experimentação científica ou eventualmente didática, se eles sofrem. Né? E a regra da proibição da crueldade, ela não abre exceções, ela não diz, ela não especifica exceção para a utilização de animais em experimentação científica. Na verdade, esta lei busca algum tipo de atenuação do sofrimento dos animais. Né? Não dá para dizer que a Lei Arouca cumpre a Constituição, porque será necessário perquirir se é possível usar animais em experimentações científicas sem crueldade. Né? E eu quero crer que isto não é possível. Eu quero crer que isto não é compatível com a dignidade animal. Eu quero lembrar que pessoas, seres humanos, especialmente durante o nazismo, foram utilizados em experimentos científicos sem consentimento. Mas isso só foi possível porque, neste período, as pessoas, os seres humanos, foram destituídos da sua dignidade própria. Foram tratados como coisas. E a nossa Constituição impede que os animais sejam tratados como coisas. É o princípio da dignidade animal, que decorre do mesmo dispositivo constitucional que proíbe a crueldade contra animais. Eu vou até encaminhar a vocês um artigo meu sobre os princípios do direito animal, dentre eles o princípio da dignidade animal. Porém, vocês vão participar dos centros das comissões de ética. Não vai adiantar muito, né, para nós, especialmente para vocês, dizer assim, parem as experimentações científicas porque isto viola a Constituição. Ou melhor, parem de usar animais em experimentos científicos porque isso viola a Constituição. Viola, mas nós não vamos conseguir. O trabalho de vocês não será frutífero nesse aspecto. Né? Nós temos que buscar utilizar a regra da proibição da crueldade e esta lei em favor da proteção dos animais o máximo possível. É o que nós temos, né? Esta lei 11.794, para tentar, ao menos nesse momento da nossa história, diminuir a intensidade da crueldade contra os animais nas experimentações científicas. Então, vejam que o artigo 1º da Lei Arouca estabelece que a criação e a utilização de animais em atividades de ensino e pesquisa em todo o território nacional deve obedecer esta lei. Né? A utilização dos animais em atividades educacionais fica restrita. Estabelecimentos de ensino superior e estabelecimentos de educação profissional na área biomédica. Portanto, ensino fundamental, ensino médio geral, não pode, em forma alguma, utilizar
animais em atividades didáticas. Isso é bastante importante. O parágrafo 2º estabelece a amplitude do que significa pesquisa científica e como nós, não poderia ser diferente diante da pressão daqueles que lucram com a exploração de animais. O parágrafo 2º retira as atividades de zootecnia, as práticas zootécnicas do âmbito de proteção desta lei. O artigo 2º da Lei Arouca, ele concentra, ele só submete a possibilidade de utilização de animais do filo Chordata, subfilo os vertebrados. Né? Somente os vertebrados são passíveis de serem utilizados nessas experimentações científicas. Né? A Lei Arouca só se aplica às experimentações científicas utilizando animais vertebrados. E aí ela faz, no artigo 3º, né, as qualificações a respeito deste tema. Né? E, mais uma vez, notem, ele exclui da ideia de experimentação as atividades que envolvam a agropecuária. Então, as comissões de ética que vocês vão participar não vai fiscalizar as atividades ou as intervenções atinentes à atividade agropecuária. Pois bem, o mais interessante desta lei é que ela supriu, né, um vácuo, um abismo, uma lacuna, uma omissão da lei de vivissecção de 79, criando no âmbito federal o CONSEA, Conselho Nacional de Controle de Experimentação Animal, que é o órgão de controle geral, né, das atividades de utilização de animais em experimentação. Né? Então, a partir dessa lei de 2008, nós temos o CONSEA, que tem vocês sabem bem, uma formação bastante heterogênea e que permite, né, representantes das sociedades protetoras de animais legalmente estabelecidos no país de participarem deste CONSEA. É o CONSEA que faz a supervisão das comissões de ética, né, com uso de animais nas universidades e nas entidades que utilizam animais em pesquisas científicas ou atividades didáticas. Está aí, comissões de ética no uso de animais. Portanto, nós temos aí agora, isso não inequivocamente é um avanço em termos de experimentação com animais, nós temos uma estrutura administrativa mais bem regulamentada. Na esfera federal, um órgão de supervisão geral, que é o CONSEA, e no âmbito local, em cada instituição de ensino ou de pesquisa, tem que haver a comissão de ética no uso de animais. É aí que vocês vão atuar como guardiões da regra da proibição da crueldade. Né? Artigo 9º, o artigo 9º da Lei Arouca é que dá a legitimidade da participação de cada um de vocês. Artigo 9º, inciso 3. Os CELAS são integrados por um representante das sociedades protetoras de animais legalmente estabelecidos no país na forma do respectivo regulamento. E a própria lei, isso também é importante, ela estabelece a competência dessas comissões. Cumprir e fazer cumprir, no âmbito das suas atribuições, o disposto nessa lei e das demais normas aplicáveis à utilização de animais de ensino e pesquisa, em especialmente as resoluções do CONSEA. Mas as resoluções do CONSEA não constituem lei. E mesmo as leis têm que ser avaliadas de acordo com a Constituição e com a regra da proibição da crueldade. Também é função examinar previamente os procedimentos de ensino e pesquisa, né? Manter o cadastro atualizado dos procedimentos de ensino e pesquisa, manter o cadastro dos pesquisadores, todas essas atribuições do artigo 10 serão fiscalizadas e controladas pelos senhores como membros desses CELAS.
é bem importante, né? O inciso 6 também, notificar imediatamente o CONSEA e as autoridades sanitárias a ocorrência de qualquer acidente com animais nas instituições. E o parágrafo 1º estabelece, constatado qualquer procedimento em descumprimento às disposições desta lei, na execução de atividades de ensino e pesquisa, a respectiva CELA determinará a paralisação de sua execução até que a irregularidade seja sanada, sem prejuízo da aplicação de outras sanções cabíveis. Os senhores têm poder de voto, os senhores têm poder de influência, os senhores serão a oposição no CELA às atividades, né, de controle, porque toda atividade de experimentação com animais tem que ser submetida previamente às comissões de ética a que os senhores estarão aí integrando. Lembrem que das decisões da comissão de ética que vocês participam, cabe recurso sem efeito suspensivo ao CONSEA. Vale dizer, a decisão que vocês adotaram, elas serão imediatamente aplicadas. Os membros da CELA responderão pelos prejuízos que causarem as pesquisas em andamento, é o que diz o parágrafo 4º, apenas quando o objetivo for causar intencionalmente prejuízo à pesquisa. E não é isto que os senhores farão quando pedirão que uma atividade intrinsecamente cruel não seja autorizada pela comissão de ética. Eu quero dizer que vocês podem utilizar a Constituição como base para dizer não a uma determinada pesquisa que seja intrinsecamente cruel ou que seja desnecessária, em que haja uma atividade, uma técnica alternativa, que vai ser o ponto que vocês vão trabalhar bastante aqui nesta programação e que eu vou discutir na nossa terceira aula sobre a experimentação abusiva, né, como crime preconizado no artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais. Eu não vou tratar aí das condições de criação e uso de animais para ensino e pesquisa, porque aí são as questões técnicas que vocês verão com os outros professores, né? São questões mais científicas que são importantes. Eu só gostaria de destacar aqui, né? Vejam o parágrafo 5º do artigo 14. Experimentos que possam causar dor ou angústia desenvolver-se-ão sob sedação, analgesia ou anestesia adequadas. É a tentativa dessa lei de evitar o sofrimento dos animais e, de alguma forma, prestigiar a regra da proibição da crueldade. Ok? Com isso, nós fechamos a nossa segunda aula. Na nossa terceira aula, falaremos do crime, né, de maus tratos contra animais nas experimentações científicas. Obrigado, gente. Até a nossa próxima aula. Espero que esteja aí atendendo às expectativas de todos vocês. Valeu, gente. Obrigado.